Fala Geeks, tudo bem com vocês? Eu sou o Leandro Schulay e para quem gosta de um bom jogo de videogame, gosta de um clima de tensão e gosta principalmente de games de terror, vamos aqui falar do episódio Playtest ou versão de testes, que é o segundo episódio da terceira temporada de Black Mirror. Sim, meus geeks, vamos continuar então a nossa querida saga de Black Mirror, que começou já lá desde o primeiro episódio, primeira, segunda temporada. Agora estamos com as temporadas da Netflix. Então, antes de mais nada, já sabem aqui dos recadinhos básicos, né? Pra vocês aumentarem aqui o volume do vídeo aqui no caso. Silenciem as notificações, se inscrevam no canal, comentem, deixem o seu like e indiquem aos amigos. Porque esse episódio, ele traz várias percepções aqui diferentes. É uma nova abordagem que Black Mirror se ousa aqui a prestar. Como disse no vídeo anterior, esse episódio ele foi lançado, todos os episódios dessa temporada foram lançados no mesmo dia, no dia 21 de outubro de 2016. E esse episódio ele foi dirigido pelo Dan Trachtenberg, que para quem não conhece, ele ficou mais sim famoso. Na mesma época que ele dirigiu esse episódio, ele fez o filme Cloverfield, aquele episódio não o filme, tá? Desculpa, episódio. Não o filme do Cloverfield, o monstro, aquele primeiro. É uma continuação que chamava Rua Cloverfield 10. Que é um filme que assim, tinha uma premissa muito legal, de uma pessoa que era levada a crer que ela não podia sair de onde ela morava, dentro da casa, porque o mundo estava destruído e ela iria morrer. Então é uma premissa muito legal, foi um filme bem dirigido. Então aqui o Dan ele foi convidado para dirigir esse episódio, versão de testes, e um episódio escrito pelo Charlie Brooker, o próprio criador aí de Black Mirror. E esse episódio traz como protagonista, né, o personagem principal, o ator aqui, o Wyatt Russell, que ele foi um jogador, olha isso, Geeks, um jogador de hóquei profissional, e aí ele focou a carreira dele, então, no cinema e nas séries. Então, ele fez muitos trabalhos, então, pra vocês terem uma ideia, ele participou da websérie de The Walking Dead, ele participou de Arrested Development, e ele também fez aí alguns filmes, vários, então, para citar alguns, ele fez Escape from LA e Cowboys and Aliens. Então, assim, ele não era um ator consagrado, mas ele era um ator, assim, já com uma determinada carreira, né? Então, como eu já havia dito para vocês, que com a entrada da Netflix, o elenco aqui começa a ter um pouco mais de destaque aqui nos episódios, tá? São atores um pouco mais experientes. Então, Geeks, o episódio começa com o personagem do Wyatt Russell, que é o Cooper. O Cooper, ele tá na casa dele e começa com ele ali se arrumando, preparando as coisas, pegando o passaporte. Você já entende, né, que vai rolar uma viagem. O que tem de curioso aqui nesse comecinho é que quando ele entra no táxi, né, tá caminho do aeroporto, o celular toca, é uma ligação da mãe dele. E ele não atende. Isso já te deixa um pouco assim, né? Nossa, o cara tá indo fazer uma viagem internacional, não mostra ele se despedindo da mãe e nem atendendo, né? Parece que ele saiu brigado, o que tá rolando? E aí a gente logo descobre que, na verdade, ele tá fazendo uma espécie de mochilão. Algo que é muito comum entre os gringos, né, entre os americanos, os europeus. Aqui no Brasil a gente não tem tanto esse costume, infelizmente também porque o euro, o dólar, tudo caro, mas lá eles têm esse costume, então mostra assim um período aí que o Cooper ele passa por várias localidades, vai para a Austrália, vai para a China, mostra ele na Espanha, lá nas touradas, até que ele cai na Inglaterra, né? Então aqui até que mostra ele dentro do avião, indo a direção ainda a caminho de Londres. E aqui, um fato interessante, com umas pitadas aqui de que vai vir o episódio, porque ele está assistindo um filme de terror, assim, com uma aranha gigante em cima de um prédio. E aí, no que ele olha para o lado, tem uma menininha que ela tá com medo, porque o avião começa a trepidar, né, aquelas famosas turbulências. E aí, ele fala para ela, meu, imagina isso aqui é uma montanha-russa, ó, a cada trepidada você faz um... Oh! E aí a menininha se diverte. Uma coisa que é legal em Black Mirror é porque, a princípio, isso é levado assim, né, pô, um cara bacana, divertido, né, ele fazer isso com a menininha, né. Então não passa despercebido, você não dá devida atenção a esse fato. Até que ele chega em Londres, né, faz ali o turismo que ele tem que fazer, até que ele chega a um pub. E nesse pub ele conhece a personagem da Sônia. E aí rola aquele flerte básico, ele falando ali das viagens, lugares que ele conheceu e tudo mais. Ele ficava falando de que ele teve um problema familiar, que ele está viajando para esquecer alguns problemas, ele não entra muito em detalhes. E aí rola naquela básica, né, eles ficam juntos, ele vai até a casa da Sônia, passa ali a noite com ela, e no dia seguinte ele vai ali, né, vai tomar um café com ela, começa a conversar um pouco mais com ela, faz algumas piadas ali com ela de, tipo, machismo, feminismo, mas num bom tom aqui, né, não é num tom rude, né, eles estão brincando entre eles, né. É quando os computadores passaram o homem pra trás, como as mulheres fizeram, anos atrás.
E aí, assim, algumas coisas que já deixam claro aqui, que a Sony, ela trabalha com tecnologia, né, ela é uma repórter no segmento tecnológico, e mostra que ela gosta muito de videogames, né, e o Cooper chama a atenção dela disso, porque ele vê ali vários games, ali de Play 3, Play 4, ali na prateleira, ali, né, perto da cozinha. E aí, então, eles se despedem, né, porque ele vai seguir viagem, ele fala para ela, inclusive, né, de que ele tá voltando para os Estados Unidos. Então, o que ele descobre? Quando ele vai comprar a passagem de avião, ele não tem saldo no cartão de crédito, porque o cartão dele foi clonado. E aí ele fica naquela, o banco pede um prazo, né, para que isso seja resolvido, e aí ele se vê sem alternativas. E uma cena interessante aqui, Geeks, porque ele pega o celular assim para ligar para a mãe, e aí na hora H ele não liga. Então assim, você fica meio, caramba, né? O que será, né? É uma coisa muito séria, né? Porque, pô, no momento de desespero, normalmente as pessoas procuram as outras quando o calo aperta, e nem assim ele quis falar com a mãe. E aí ele volta para a casa da Sônia, fica ali sentado esperando ela voltar do trabalho, e aí ele conta a situação para ela, e aí ele abre ali um aplicativo que é o Odd Jobs, que é uma espécie de, tipo, esses aplicativos, tipo um LinkedIn, só que para trabalhos rápidos e como freelas, posso dizer assim, para freelas. E aí ele diz, né, conta pra Sônia que ele já usou esse aplicativo em outros países, que ajudou muito ele no momento que ele estava apertado de grana e tal. E aí eles ficam conversando, e aí ele revela, né, pra Sônia um pouco mais sobre a história da família dele, né, que ele saiu, assim, tem um problema com a mãe, aí finalmente a gente descobre que rola aqui um problema com a mãe, mas ele não dá muita abertura, assim, do que pode ter acontecido. E aí, dentre os trabalhos que estão ali disponíveis, ele mostra para a Sony que tem ali um trabalho, né, um freela, para testar um novo game na empresa Saito Gemo. E aí a Sony fica, uau, mas essa Saito Gemo aqui é uma empresa super reconhecida aqui. Ela fala do criador da empresa, o Show, e aí ela mostra assim, a capa da revista, e aí fala, nossa, tipo, o cara é um visionário, assim. Pareceu muito até uma referência ao Hideo Kojima, assim, eu senti muito uma referência a ele, que é um dos criadores de games mais famosos que a gente tem. Ele trabalhou muitos anos para a Konami, foi o criador da da série de games Metal Gear. E aí o Cooper fala, pô, legal, paga super bem, olha. Aí a Sony fala, meio que fala pra ele, puta, mas essa empresa ninguém abre nada. Se você puder, sei lá, descobrir alguma coisa, mandar pra mim, puta, vai valer mais, você vai ganhar mais dinheiro com a foto que você tirar do que com o próprio trabalho que você vai fazer. E aí o Cooper, então, ele pega lá, vai até essa empresa. E aqui um easter egg também curioso, Geeks, porque não sei se vocês, né, repararam, mas a mansão ali, o local onde a empresa, a Saito Game, ela se hospeda na série, não é um local qualquer. Para quem é um pouco mais atento, vai reparar que essa construção é a mesma construção onde o professor Xavier tinha ali a escola dele para os mutantes em X-Men, primeira classe, se eu não me engano, acho que é isso. Agora, notícias urgentes. Um engavetamento se transformou em tiroteio na Via Expressa hoje de manhã. Obtivemos imagens... É isso mesmo, o X-Men, primeira classe. Então, muito legal essa curiosidade, vocês falam, nossa, olha, não é à toa. E aí, então, o Cooper, ele chega e ele começa a olhar ao redor, ele vê ali o pessoal desenvolvendo game, ele vê que essa empresa desenvolveu ali um game de terror ali muito famoso, que tem várias continuações, e ele fica observando, tudo que ele vai observando, a série faz meio que questão de nos mostrar, o que eu achei curioso, né, porque a câmera tá dando uns closes, assim, na pessoa fazendo figurino, na tela ali do desenvolvimento da casa, ele vê a capa do jogo, que é uma mansão, até então que ele é recepcionado então, né, pela Kate, que é ali a pessoa que vai participar ali do processo com ele de teste, e ela conversa um pouco com ele e tal, ele brinca, assim, o Cooper ele é um cara muito sádico, né, todo momento ele faz uma piada, ele tira sarro do cara lá que vai carregar as bagagens lá, fica brincando com o cara assim, dá um Hadouken. O Ravi parece um chefão de final de fase, sabe? Hadouken! Assim, ele é um cara meio pastelão, mas que você começa a ver que ele esconde ali algumas camadas, assim. E é proposital essa questão, porque acho que a intenção aqui do Brooker, né, do diretor do episódio, é mostrar que, assim, que normalmente é um cara chucro, que a gente conhece, vê muitos por aí, mas normalmente ele camufla ali densidade e emoções. Então, quando o Cooper ele entra ali na sala, ele começa a conversar com a Kate e ela fala pra ele, olha, você precisa desligar o celular. Não pode estar com o celular ligado em nenhum momento aqui do teste. E ele desliga, no que ela vai passar o formulário ali para ele, tem um erro ali no formulário. E ela sai para pegar a informação correta e ele fica sozinho. No que ele fica sozinho, ele pega o celular, liga e tira uma foto para mandar para Sônia, como eles combinaram. E aí, no que ele vê, assim, a Kate chega, ele guarda o celular e ela começa a conversar com ele. E aí ela fala, explica para ele de que vai ser o teste, que é o teste de realidade aumentada.
parecido com o que a gente vê ali no VR, nesses games, mas de uma experiência nunca antes vista. Então ela coloca nele uma espécie de tiara, fica com uma espécie de loading aqui carregando, e aí, no que está acontecendo esse processo de carga, o celular do Cooper toca e gera uma vibração. Achei que tinha desligado. E nisso a Kate se assusta e fala, mas eu tinha desligado. E ela aperta o botão de desligar e tudo bem. E aí o Cooper ele olha assim e ela pega uns, como se fossem porta-copos, ela pega uns 5 porta-copos, que um easter egg aqui para quem está atento ao que eu estou falando, de que os episódios de Black Mirror se passam no mesmo universo, os símbolos dos porta-copos é o símbolo de White Bear, né, o segundo episódio da segunda temporada. Então quando ela coloca ali os porta-copos e o processo de carga é completo, eles criam como se fossem camadas, assim, como se fossem buracos, tocas para o Cooper, e ele começa a ver ser uma doninha. E aí ele comenta com a Kate, nossa, meu, mas esse é aquele jogo da doninha, que você tem que ficar, nossa, já joguei esse jogo 1 milhão de vezes. E ela comenta, que legal, Cooper, então, pô, tenta lá, né, bater na marmota, e ele fica brincando, e ela fala, né, que só ele tá vendo aquilo. E ela mostra o processo de evolução ali da doninha, né, desde aquela primeira versão 2D, 3D, até a versão real, e ele fica muito surpreso, né, que ele é muito real. Uau! Oh, tá bom. E aí, então, ela explica que essa é uma primeira etapa, o verdadeiro jogo é em uma outra localização, então ela o leva, que é muito curioso, né, você achar que, do tanto que aquela construção, tem uma mansão dentro da mansão, mas é o que a série mostra, vocês vão entender melhor por quê. Então, quando ela leva o Cooper ali para a mansão, para um outro local, né, ele vê que é a mesma capa, a mesma mansão do game que ele estava vendo lá na entrada, que tem várias sequências. E ele fica, né, nossa, né, eles estão usando o mesmo cenário. E aí a Kate deixa um ponto eletrônico aqui para ele, para que eles possam conversar, e deixa ele ali sozinho. E aí você já começa a ficar um pouco tipo, é um jogo de terror, realidade aumentada, Black Mirror. Cara, né, não vai ficar assim, né? E que as coisas começam a avançar. Em determinado momento que o Cooper está conversando ali com a Kate, ele vai andando, ele pega um livro do Corvo, então ele lê ali, que legal, tá, o pensamento do cara, ele comenta do livro, até que ele vê uma aranha andando no chão. E ele olha pra aranha assim e fica tipo, meu, uou, será que é um X-Men aqui, né? Será que é uma... Já que ele tá na mansão do Sr. Xavier, né? E aí ele fica assim, tipo, meio não sabe o que fazer. E aí ele tipo, pisa assim na aranha. Aí ela comenta, você, né, tem medo de aranha, será que é por isso e tal? E aí o Cooper começa a brincar, vou beber um vinho e tal, no que ele se depara... parece um homem vestido na frente dele com aquelas roupas mais antigas, assim, né, de aqueles burgueses, escravocatas, pessoal ali dos séculos atrás. E aí ele repara que o rosto daquele homem é o rosto do rapaz que praticava bullying com ele. E aí ele comenta isso com a Kate. Nossa, meu, não acredito, o cara que fazia bullying comigo. E aí ele até mostra que o cara deixou uma marca nele, né, na época. E isso gerou um trauma nele. E aí ele fica tipo, caramba, mas não é possível. E aí ele vai até a cozinha e ele fala, nossa, né, tá interessante. E aí surge uma aranha gigante com o rosto do rapaz ali que pratica o bullying com ele. E aí ele toma um puta susto, tudo vai acontecendo, mas até ali, assim, coisas que a gente já esperava, que fosse um filme, né, um jogo de terror, elementos de terror, tá tudo bem. As coisas começam a se complicar quando o Cooper recebe uma ligação da Sônia. E ela fala pra ele assim, meu, o que tá pegando? Eu vi aqui a foto que você mandou e eu fui pesquisar e vi que isso é uma coisa proibida, que tem pessoas morrendo, você tá em perigo, sai daí. E o Cooper, tipo, meu, tá, né, tipo, com aquele jeito dele, né, tipo, não sabe o que você tá falando e tal. E até que o momento que batem a porta e o Cooper, ele é surpreendido pela figura da Sônia que vai lá presencialmente. Você tá em perigo. Sônia? Só que ele tá naquele estágio, né, tá tanta coisa acontecendo com ele naquele momento que ele fala, meu, você não existe, né, você é só um pixel aqui do jogo. E ele começa a rir, do tipo, vocês mandaram bem, hein, tá, vocês fizeram legal, hein. E ela vai falando pra ele, Cooper, os caras, sai daqui, o que eles fizeram com você? Você não pode fazer isso. E ele vai desdenhando, ele vai brincando, até um momento em que a Sônia ela começa a surtar, e aí ela pega uma faca, e ela fala pra ele, você não me ouviu, agora você vai ver, e ela ataca o Cooper, e quando ela o esfaqueia, ele sente a dor da faca. E aí ele fala, começa a gritar, aí você começa a ter uma noção do pânico que ele tá sentindo. É o primeiro momento em que ele, de fato, fica assustado de verdade, assim, tá com medo, ele grita, ele tenta se desvencilhar.
E aí no que ele puxa, assim, a Sônia, como se fosse aqueles pixels desfigurados, revelando de que ela é uma projeção holográfica ali, e até que finalmente ela sai ali de perto dele, ele consegue se desvencilhar dela, ela desaparece, e aí no que ele olha pro braço, assim, gritando, não tem mais nenhum ferimento. E aí ele fica do tipo, nossa, vocês me pegaram, o que tá acontecendo? E aí as coisas vão piorando. Tem um momento em que ele olha assim para a parede, para o quadro que mostra a mansão, e quando ele tinha visto a primeira vez, a mansão toda apagada, e agora a mansão tá acesa bem onde ele tá. E aí ele começa a falar pra Kate, né? Que a Kate fala pra ele, ó, se você tiver algum problema, alguma coisa do tipo, você me fala e a gente vem, a gente para com isso, né? E ele fica tão assustado com tudo que ele fala pra Kate, ó, já deu, chega. E ela fala, tá bom, pra você ir embora, você precisa ir até o ponto de acesso, né? E aí ele vai, assim, caminhando até o ponto de acesso, ele vai andando. Quando ele chega, assim, muito engraçado, porque ele sobe, assim, umas escadas, e aí ele vai subindo ali as escadas, e aí ele entra num quarto. E nisso, ele vai lembrando que parece muito a escadaria, assim, da casa da mãe dele. E aí, 2 pontos aqui interessantes, né, Geeks? Um ponto, que ele, nesse processo todo que ele ficou sozinho, ele conversa, é revelado que o pai dele sofreu de Alzheimer. E o pai dele morreu de Alzheimer. Então o que acontece com o Cooper é que ele enfrentou uma barra tão grande de perder o pai por Alzheimer e revela-se que ele também sofre do mesmo problema que o pai. Então por que ele faz esse mochilão? Porque ele quer processar o máximo de lembranças que ele puder ter, entupir o cérebro dele de fotos e vídeos, porque ele não sabe até quando que ele vai ter consciência. Olha que coisa pesada e triste aqui. E faz total sentido pro personagem e tudo que ele fez. Então, ele carrega essa barra aqui dentro dele e ele vai lembrando que aquilo parece a casa dele ou a escadaria. Quando ele chega no quarto, assim, que ele abre, a porta fecha e a Kate fala, meu, mas você é muito fácil enganar você, né? Você é muito tonto, né? Você é muito imbecil. Tipo, se ferrou, não tem como você sair daqui. E aí, Geeks, é muito aterrorizante, porque o Cooper ele vai começando a falar e você percebe que ele vai começando a perder o raciocínio. Ele fala uma coisa meio desconexa, ele fala outra menos desconexa ainda, até o momento que ele começa meio que a balbuciar, e ele já perdeu totalmente a memória dele. Chega um momento que ele não sabe quem ele é. Ele atingiu aqui o maior medo dele, que era perder a consciência, era ser dominado pelo Alzheimer. E aí ele chega num ápice, até que finalmente as portas se abrem, surge a Kate e o Show, que é ali o dono da empresa, e eles resgatam ele. Há um corte de câmera, um apaga, e quando volta, mostra-se que o Cooper está deitado na sala onde ele conheceu o Show, que aliás é uma cena aqui que eu não citei, mas agora eu vou dar devida atenção. E aí o Show comenta com a Kate, nossa, mas quanto tempo se passou? Ela comenta, 1 minuto e pouco. E aí o Cooper, nossa, mas não acredito que passou tudo isso. E ele tá no mesmo lugar onde, momentos antes do episódio, assim que ele faz a brincadeira da marmota, a Kate leva ele para conhecer o Show. E o Show aqui, ele é um personagem meio caricato, sabe? Fico meio incomodado com ele. Porque é aquele típico, como eu falei, ele parece muito Kojima, assim, vai falando com ela tudo em japonês, e aí, em determinado momento, assim, ele não entende nada que o Cooper fala, até que, assim, ele vira e começa a conversar em inglês com o Cooper. Aí você fala, que raio de japonês é esse, né? Por que ele tá conversando em japonês e a gente não entende, de repente ele entende, sabe? É bem aquelas coisas que a gente costuma ver nas novelas da Globo, aquelas bem pastelão mesmo. E aí ele fala, que bom que deu tudo certo, tá, o Cooper, beleza, vai embora. A câmera mostra ele voltando, pegando avião, chegando nos Estados Unidos, finalmente indo resolver ali o problema com a mãe dele. Ele entende, né, que assim, ele explica, né, desde que o pai dele morreu, ele não teve condições, ele não conseguiu, ele não queria conversar com a mãe sobre isso. Ele se fechou de tal forma que ele não queria. Toda vez que a mãe vinha falar, tipo, sai daqui, não quero falar, me deixa, me deixa, me deixa. E ele foi afastando a mãe, afastando, e tentando esquecer, até que ele faz esse mochilão para ficar longe de uma vez. Assim, ele fugiu de todas as formas que ele podia do problema. E ele resolve de finalmente encarar a situação. Quando ele chega, ele sobe as escadas, ele abre a porta, ele vê a mãe dele não o reconhece. E aí você toma um baque. A mãe dele continua ligando para ele, e no que a mãe dele liga para ele e faz o barulho da vibração, tem mais um corte de câmera, e aí revela-se que o Cooper estava desde o começo, lá no começo do teste,
E devido ao toque do celular, o processo da vibração, das ondas ali magnéticas, gera uma interferência no sistema. Ele tem uma sinapse ali cerebral, todas as sinapses cerebrais dele são ativadas ao mesmo tempo, e ele morre em menos de décimos de segundo, 0,04 segundos. Mãe! 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 Ele morre. Então, tudo que ele viveu, desde o momento em que o celular tocou, tudo foram ilusões da cabeça dele, e tudo aquilo aconteceu no intervalo de 0,04 segundos. Revela-se que ele não é nem o primeiro, nem o segundo, nem o décimo a morrer, né, que infelizmente várias pessoas já tinham morrido naquele momento, por isso que a empresa recrutava turistas ali, né, pessoas que estavam sozinhas nesse aplicativo do Odd Jobs, que normalmente eram feitos para pessoas querendo freela, querendo dinheiro rápido, e aí o episódio acaba com ele morto e a Kate preenchendo o formulário de morte dele e termina. Bom, Geek, vocês viram assim, é um episódio, não posso dizer, ele é confuso. Primeiro de tudo, assim, se você assistir do jeito que eu tô te falando, numa tacada só, você vai sair com uma impressão, tipo, que episódio, né? Meio confuso, meio nada a ver. Você não consegue, você não tem uma crítica aqui, por exemplo, social, direta, como por exemplo no Nosedive, né? Que você fala, puta, redes sociais, os likes. Com o episódio que você assiste, acaba e, tipo, sabe, não parece muito episódio de Black Mirror. Porque todos os episódios de Black Mirror até então, eles retratam lá coisas da política, coisas da sociedade, preconceitos, eles retratam uma nova tecnologia dentro da sociedade, como isso aplicaria nas relações humanas, e aqui não, aqui tipo, o cara foi fazer um teste, jogou, morreu, então você fica assim, não é Black Mirror, então você fica meio decepcionado. Acho que a primeira impressão que eu tive, muitas pessoas que eu conversei tiveram a assistir esse episódio, foi decepção, porque foi uma coisa assim, esperava mais, principalmente por estarmos na terceira temporada, já na Netflix, e com tantos episódios bons, você fica com um sentimento de que realmente faltou algo aqui. Então, assim, esse é um episódio que ele, numa primeira assistida, ele não vai agradar. Isso é delicado, assim. A atuação aqui do Wyatt Russell, ela é boa, sabe? Eu acho que, inclusive, aqui, dos elementos do episódio, é uma das melhores coisas. Ele convence muito bem no papel desse brucutu, com camadas de sentimento. Os medos dele, conforme o episódio vai passando, vão se tornando muito mais intensos. Essa questão do Alzheimer com o pai, assim, eu gostei bastante da atuação dele. Eu acho que o que pega aqui pra mim, Geeks, acho que o que machuca nesse episódio é meio que fazer o espectador de otário. Pronto, falei. Esse cara aí é um otário, esse cara aí, irmão. Você não tem que dar credibilidade pra esses caras. Sem papa na língua. O episódio faz você de besta. Porque tudo o que acontece, praticamente metade do episódio, é tipo fake news, é tipo mentira, sabe? Assim, cara, metade do episódio, olha só, no começo de conversa, ele leva aí uns 10 minutos, sabe? Arrasta muito aquele começo dele, na viagem, no intercâmbio, sabe? Se começasse já de cara, assim, tudo bem, a cena do avião, ela é interessante, porque mostra um pouco da personalidade do Cooper, o lance da aranha, que aparece depois, mas ali, todas aquelas coisas, as fotos e tal, chega no pub, acorda com a Sônia, dorme com a Sônia, acorda no dia seguinte, o cartão é clonado e volta. A partir do momento que é tudo mentira, dane-se se ele foi clonado pela Sônia, se ele não foi, e se ela gosta dele, se não gosta, se ela, com o que ela trabalha. É tudo mentira. Então, assim, o episódio um cara foge da mãe, perdeu o pai por Alzheimer, faz um mochilão, chega na Inglaterra, conhece uma mulher, faz um teste, toca o celular e morre, acabou. Tudo que vem ali depois, tudo bem. De alguma maneira vai dar alguma resposta, mas não é o que acontece. Vocês entendem? Então, eu não gosto, tá, de episódios que usam esse tipo de recurso. É mentira, é um sonho, sabe? É legal quando quebra, mas quando quebra com elementos que você não percebe, sabe? Fala, nossa, por exemplo, a vila do Shyamalan,
o sexto sentido, sabe? Que são coisas que estavam presentes ali no episódio e você não enxerga, mas que fazem sentido. Agora, ele morreu. Tudo isso era o sinapse dele de 0,04 segundos. Você fala, não. Então, assim, isso quebra um pouco a magia do que Black Mirror vinha apresentando nas temporadas até agora. Então isso me deixou um pouco com ranço. Mas como nem tudo aqui são coisas ruins, eu digo assim, o episódio ele traz algumas coisas bem interessantes aqui para a gente colocar, além da atuação. Então, essa questão do que mostra dos games, né, de como seria se a gente tivesse um game que de fato entrasse na realidade, como é perigoso a gente pensar que isso pode vir a acontecer, o que o próprio PlayStation VR traz. Então isso é legal, traz essa questão também de como a gente tem que tomar cuidado com oportunidades obscuras, a própria questão também de você confiar em pessoas que você não conhece direito. Então ele traz aqui alguns elementos legais, mas aqui eu acho que me pareceu, minha impressão, tá? Charlie Brooker, ele cresceu assim, a percepção dele, eu acho que ele se deixou levado, tipo, certo, tá dando certo, tudo que eu faço é bom, tudo que eu coloco de ideia é maravilhosa, eu acho que aqui ele perde um pouco a mão. Mas, se você assistir esse episódio com um pouco mais aqui de foco, você vai perceber que ele tem muitos pontos interessantes e ele traz uma reflexão um pouco diferente. Então eu vou trazer tanto o momento filosofia aqui no próximo vídeo, como também eu vou explicar para vocês aqui no próximo vídeo o final, o que quis dizer esse verdadeiro episódio, o versão de testes, tá? O verdadeiro final para esse episódio. Porque temos aqui uma razão para que tudo isso tenha acontecido, que torna o episódio mais interessante do que ele é numa primeira assistida. Então, por ele ser mais interessante do que ele aparentemente eu não vou avacalhar, nota 1, nota 2. Só que ele decepciona a maioria das pessoas. Porque a maioria das pessoas não vai assistir de novo para prestar atenção. E isso é muito grave quando a gente fala de uma série, principalmente uma primeira temporada numa Netflix. Então, por isso, dessa forma, eu tenho que colocar a versão de testes como o pior episódio de todo Black Mirror até o momento, dando a ele a nota de 5. Como eu falei, se eu não tivesse reassistido, se eu não tivesse feito essas reflexões, ele estaria com uma nota muito baixa, assim, de 2 para 3. Mas ele tem os seus pontos, então não deixe de conferir aqui no Vale dos Geeks o porquê que ele não é tão ruim assim, com a verdadeira explicação do final do episódio. Bom, filhos da luz, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Não deixe, então, de comentário, vocês acharam ruim o episódio? Achou o episódio ok? Esse é um episódio... Porque, de novo, se esse episódio de uma série X avulsa, ele seria melhor, mas por ser Black Mirror, a gente sempre tem outras expectativas. Então, comenta aqui o que vocês acharam e obrigado por tudo, sempre. Um grande abraço e até o próximo vídeo.